Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso programa Entrevistas. Um tema muito especial, até pode parecer inusitado para você, é o programa de doação de corpos. Você já ouviu falar? Eu não disse doação de órgãos, não. É doação de corpos. Ao meu lado está a doutora Camila Albuquerque, vai explicar para a gente como é que é esse programa. Tudo bem, doutora? Tudo bom. Estou aqui de volta. Estamos de volta. Vamos falar, é muito importante a gente falar sobre isso, porque a gente está falando sobre a continuidade da ciência, né? O que é o programa de doação de corpos? Então, o programa de doação de corpos é um programa que está associado a uma faculdade de medicina e qualquer pessoa em vida, ela pode doar o seu corpo para uma faculdade de medicina, para uma disciplina chamada de anatomia e para ajudar no estudo dessa disciplina. Entendi. E como que a senhora chegou até esse tipo de trabalho? Como é que foi isso aí? Eu sou professora do Centro Universitário Barão de Mauá, do curso de medicina, e eu dou uma disciplina, então, chamada anatomia. É uma disciplina em que a gente ensina todo o corpo humano para os estudantes de medicina. Então, você imagina um cirurgião, por exemplo, vai fazer uma cirurgia num paciente, ele precisa conhecer detalhadamente a anatomia do corpo humano, né? Então, onde ele trabalha, né? Ele precisa conhecer detalhes. E a doação de corpos, ela vem voluntariamente de alguém que doa o seu corpo para que esses estudantes possam fazer o estudo de uma anatomia mais detalhista. Entendo. E a pessoa, o doador, ele precisa se manifestar antes da morte ou a família pode fazer isso? Como é que funciona? Então, a doação de corpos ela é prevista por lei. Então, existe uma lei desde 2002 em que as pessoas podem fazer a doação voluntária do seu corpo para as faculdades. As pessoas, elas fazem isso muito facilmente através de programas de doação. E esses programas de doação, então, estão previstos em lei. A única coisa é que somente faculdades de medicina é que podem receber essas doações. Entendo. E a doação, ela é muito burocrática, né? Porque a família já está sentindo ali a dor da morte, né? Enfim, passando por um luto. E aí, se tiver muita burocracia também, é uma coisa que pesa a mais, né? Então, na verdade, as pessoas acabam pensando que isso é muito burocrático. Mas até os programas de doação, eles já estão preparados para isso. Então, na verdade, o que a pessoa tem que fazer, a primeira coisa é conversar com a família que ela quer fazer a doação. E a burocracia é somente um termo de doação que ela precisa fazer. Ela precisa autenticar esse termo num cartório, né? Mas os outros documentos que ela precisa assinar são basicamente documentos, por exemplo, em que ela autoriza a utilização do corpo dela para pesquisa, né? Para, por exemplo, extensão, que são algumas outras das atribuições de uma universidade. Mas o termo de doação, ele é único, ela faz isso, ela assina e ela autentica em cartório. Certo. Pode parecer um pouco estranho que eu vou perguntar, mas pode acontecer da família querer fazer a doação para, de alguma forma, estar perto daquela pessoa, não ter que enterrá-la? Ela pode e deve fazer essa doação. Ela vai ter acesso a esse corpo mas depois? Mas ela não pode ter acesso a esse corpo jamais. Não. De jeito nenhum. Não, ela não vai usar da doação para fazer visitas, né, ao corpo depois, não. A doação, ela pode ser feita pela família depois da morte. Então, a pessoa, o importante é a pessoa, de novo, né, falar, eu quero fazer a doação, né? E aqui, eu já falei isso na outra vez que a gente esteve junto, eu não quero fazer ninguém doar, né? O que eu quero é informar. Então, a pessoa, ela pode ser enterrada, ela pode ser cremada e ela pode ser doada. Então, a importância dela falar para a família, por quê? Porque a família pode fazer essa doação até se ela não se cadastrou em nenhum programa de doação. Então, assim como a doação de órgãos, a família, ela é quem dá a última palavra. Sim, se a pessoa, sempre. Às vezes, só declarou, né, antes que teria o desejo, a família pode expressar isso e fazer. E qualquer tipo de morte aceita a doação de corpos? Uma morte violenta, por exemplo.
é aceito? Então, a gente aceita doações de maiores de 18 anos e a gente não aceita, né? O que a gente não aceita seria mais fácil. Pessoas que tiveram morte violenta. Por quê? Porque esse corpo ele pode vir a ser a prova de um crime, por exemplo. Então, eu não posso aceitar. E nem, por exemplo, pessoas que tiveram morte com doença infectocontagiosa. Por quê? Porque a gente não pode expor, né, o corpo técnico a uma situação em que ele pode estar aí à mercê de pegar algum tipo de doença contagiosa. Tá. A pessoa pode haver a doação de órgãos e a doação de corpos? Então, a doação de órgãos e de corpos? Pode, né? Então, por exemplo, uma pessoa que amputou uma perna, né? Eu já até falei isso aqui outra vez. Então, ela pode doar a perna amputada. A pessoa que doou o órgão pode doar, vamos dizer, o remanescente do corpo? Pode. Então, assim, a gente aceita o corpo, né, em diferentes situações. Não há problema nenhum de se fazer uma doação de órgãos e depois fazer uma doação do corpo. Existe algum custo para a família? De jeito nenhum, pelo contrário. A gente vai agradecer muito, né? Mas não existe nenhum tipo de custo, né, para a família. Inclusive, a gente faz esse traslado do corpo até a 200 quilômetros de Ribeirão Preto. Então, a Barão de Mauá, ela não aceita somente corpos aqui do município de Ribeirão Preto, e todo esse custo de traslado para o centro universitário é feito às custas da instituição. Falando um pouquinho de como que é feito o trabalho dentro lá da senhora com os alunos, como é que é feito assim? É uma coisa, tem uma área mais lúdica? A senhora comentou comigo em off aqui sobre uma gincana que é feita. Sim. Então, porque quem não conhece um laboratório de anatomia acha muitas vezes que o laboratório de anatomia é um ambiente sóbrio, né? Um ambiente triste. E de jeito nenhum, a gente tem projetos de extensão, por exemplo, que são projetos que a gente recebe a comunidade no laboratório. Então, são projetos, o projeto Ver para Crer, né, o nome dele. A gente recebe escolas de ensino fundamental 2, ensino médio, no nosso laboratório, por exemplo, para a gente fazer campanhas de prevenção de álcool, de alimentação não saudável, de sedentarismo. Então, a gente, por exemplo, a gente mostra um fígado normal para esse menino e a gente mostra um fígado com cirrose, por exemplo. E aí ele acaba visualizando, a gente mostra um pulmão de quem não fuma e a gente mostra um pulmão de quem fuma, né? Então, ver para crer é justamente isso, porque ele vai ver e ele vai entender que certos comportamentos, eles acabam, aí estão vendo as fotos, né? Eles acabam trazendo consequências. E ali, essas fotos agora são da nossa gincana, os meninos adoram, então é uma gincana que eu faço no final da disciplina, né? A gente divide os meninos em grupos, vocês estão vendo ali um monte de bexiga, né, no meio do laboratório, porque eles precisam estourar a bexiga, eles precisam resolver um caso clínico, identificar no corpo, né, a estrutura anatômica, e aí é um jogo de tabuleiro, e os alunos aí adoram, né? O grupo que ganha, inclusive tem o troféu aí, o troféu batedeira que os meninos me deram, que é porque eles falam que dá muita batedeira no coração quando fazem a gincana, porque eles querem ganhar, né, a gincana, claro. Então, é um ambiente extremamente saudável, né, e assim, eu faço de tudo para que o clima fique muito leve. E esses alunos, eles precisam entender também, né, o cuidado com o vulnerável, a finitude da vida. Aqui, essas fotos já são da nossa homenagem, né, ao cadáver. Esses alunos, eles estavam formando, são alunos, a cerimônia de homenagem ao cadáver, ela faz parte, né, um dos eventos da formatura dos alunos. Então, eles voltam para o laboratório no final de um curso de 6 anos, né, eles tiveram aula comigo no primeiro ano da faculdade, e aí eles voltam para o laboratório, eles leem uma homenagem, a gente repensa algumas coisas, né, mais filosóficas mesmo, né? E aí é muito interessante. Essas são as fotos do Ver para Crer. Então, ali a gente estava recebendo uma das escolas.
Então a gente tem uma palestra teórica antes para, né, colocar eles ali mais ou menos no nosso mundinho. Sim. E aí depois disso eles fazem essas visitas nos laboratórios, tanto no laboratório de anatomia quanto no laboratório de histologia também, né, para utilizar o microscópio. Aí é o caminho, né, que a gente faz no site da Barão de Mauá para saber onde que está o programa de doação de corpos. Uhum. Então ali nesse link a gente tem todas as informações e inclusive a gente tem os documentos necessários para a realização da doação. Então, como eu disse, né, ali são 6 documentos, mas um deles é só para restos mortais, como você me perguntou, né, se poderia fazer a doação depois de uma doação de órgãos, por exemplo. E também tem um documento que é para a família fazer essa doação, caso a pessoa tenha dito alguma coisa em vida, né, e aí a família ela tem esse poder, vamos dizer assim, de fazer essa doação depois que a pessoa morreu. Enquanto a senhora falava, eu estava pensando aqui, muitas vezes a família pode imaginar que aquele corpo não é tratado com o devido respeito. A senhora falava sobre isso, né? Existe o máximo de respeito para com aquela pessoa que está ali, né? Então, é muito interessante, né? A gente fala que os cadáveres, os corpos ali, eles são o primeiro paciente daqueles alunos. Né? Então, o que é muito interessante é que, primeiro, a gente entende essa vulnerabilidade do outro. Então, por exemplo, o corpo ali em cima da mesa do laboratório de anatomia, muitas vezes ele se parece com um corpo, por exemplo, em coma numa UTI. Né? Então, a gente precisa entender que existe a finitude da vida. Então, normalmente esses meninos, eu tenho alunos que entram na faculdade com 17 anos. Então, muitas vezes o primeiro contato com a morte que eles vão ter é dentro do laboratório. Sim, né? Então, a gente precisa pensar nessas questões. Então, a empatia, a gratidão, são todos valores que a gente consegue ensinar, né? E que eles entendam dentro de um laboratório de anatomia. A tecnologia, a gente sabe que vai avançando, pode substituir um dia esse tipo de trabalho que é feito ali? Nada substitui o cadáver, nada substitui o corpo. Com a Covid, a gente teve muita aula remota, né, por exemplo. Então, aquelas aulas, né, online que a gente falava. E até a tecnologia ela se desenvolveu muito nessa época. Mas hoje a gente já vê estudos dizendo que a tecnologia, ela adiantou muito, né, nesses anos de Covid, principalmente. Mas ainda nada substitui. Por quê? Imagina. Um corpo, ele é único primeiro, né? Então, às vezes a gente vai olhar uma artéria, um nervo, e aquela artéria, ela tá variada. Ela, por exemplo, ela não sai do lugar que a gente está acostumado a ver. Então, se a gente pega um dispositivo, né, num celular, um aplicativo no celular, se a gente olha uma mesa digital, ela vai estar sempre daquele jeito. Até se a gente olha, por exemplo, aqueles modelos de plástico que muita faculdade hoje tem, né? Então, a artéria pintada de vermelho, a veia pintada de azul. Então, tá tudo muito igual, né? Agora, quando a gente pega um corpo, por exemplo, agora nós vamos ter um congresso brasileiro de anatomia, nós estamos levando quase 20 trabalhos, que não foram aceitos alguns ainda, né? Não posso falar que são 20, de variações anatômicas que a gente encontra no laboratório quando disseca. Então, e aí, por que isso é importante? Por exemplo, de novo, numa cirurgia, se eu vou fazer uma cirurgia e eu encontro, por exemplo, um vaso que não está saindo do lugar que ele deveria, e de repente eu olho aquele vaso, eu nunca vi aquilo, eu não entendo o que pode ser aquilo, eu posso cortar aquele vaso e posso trazer problemas para o meu paciente? Então, esse estudo das variações anatômicas, ele é extremamente importante, porque o cirurgião, ele precisa, quando vai para campo cirúrgico, pensar que aquele paciente pode ter alguma daquelas variações. Eu fico pensando que quando estourou essa questão da pandemia, a senhora deve ter passado uma aflição muito grande, né? A medicina como um todo. Sim. Porque como se adaptar a fazer aulas remotas com alunos de medicina, né? Como é que foi isso?
Nossa, foi uma loucura, porque assim, a gente teve que ir para o computador, e aí você imagina, eu que tenho uma disciplina extremamente prática, como é que eu fazia? Então, num primeiro momento, quando a gente ficou realmente recluso, eu precisei, eu punha vídeos para eles, às vezes, da internet mesmo, que não eram meus, eu precisava assim, eu precisei... reestruturar a sua... Aí eu pegava vídeos com animações, né? Então, assim... E aí, a gente fala isso na Barão, né? Porque a gente teve uma resposta rápida. Logo que começou a abrir, eu pedi para eles, eu falei, por favor, deixa eu ir sozinha no laboratório para gravar as peças, para fazer vídeos. E aí a gente começou a fazer alguns vídeos do laboratório para passar para os alunos. Então foi uma forma... E, obviamente, depois que voltou, a gente, né, fez muitas aulas, repôs essas aulas todas, porque realmente a anatomia... É uma coisa que exige a prática ali com eles, E né? a anatomia é base, né, Marco, para outras disciplinas. Então, quando você faz uma boa anatomia, eu sempre falo para eles, gente, vamos fazer lindo aqui, por quê? Porque tudo vai ficar mais fácil lá na frente. Então, você pensa, quando você pega, por exemplo, um raio-x, né, um exame de imagem, o que é aquilo ali? Pura anatomia, né? Quando você vai, por exemplo, palpar o seu paciente numa disciplina que a gente chama semiologia, que é uma disciplina, né, em que você entende e vai examinar aquele paciente. Então, você está auscultando, você está palpando, você está percutindo, são técnicas que você faz baseadas na anatomia. E, de novo, a cirurgia também, que é pura anatomia. Então, eu falo, a anatomia, ela é a base para muitas outras disciplinas dentro do curso, né? Vai para cardiologia, qual é a primeira aula que o cardiologista vai dar lá? Ele vai fazer uma revisão de anatomia com os alunos. Então, isso é com certeza. Existem muitas universidades que fazem esse tipo de trabalho, esses programas de doação de corpos? Então, a gente nós estamos aumentando muito, né? Inclusive a divulgação que vocês estão fazendo, e agradeço muito, né? Ela vem aumentando muito o interesse, né, dos próprios professores da anatomia pelo programa de doação. Então, assim, os professores que dão aula num curso de medicina, eles entendem, né, hoje que antigamente, quem é que vinha para o laboratório de anatomia, né? Aquele que se dizia indigente, que eu odeio essa palavra, acho horrorosa, porque parece que a pessoa não foi gente, isso não existe. Então, hoje a gente diz que são pessoas não reclamadas ou não identificadas. Então, por força de lei, desde 1992, essas pessoas, quando não tem família, né, não se acha a família dessas pessoas, elas podem ir para o laboratório, serem doadas para o laboratório de anatomia. Mas o que acontece é que hoje, né, felizmente, essas pessoas com internet, com DNA, elas têm sido mais identificadas e a família tem reclamado. E aí a gente precisa, né, de uma outra forma. E aí, em 2002, veio essa lei para doação voluntária em vida, né? E aí, só que é uma lei que, embora seja aí, né, de 2002, quer dizer, 22 anos praticamente, muitas pessoas não sabem ainda da possibilidade. Então, o nosso trabalho agora é divulgar, né? Inclusive divulgar internamente para os professores, que muitos não sabem, né? Ou não sabiam até um tempo atrás, porque hoje isso está sendo muito, muito falado, né? Inclusive a gente vai ter agora um simpósio aí de doação de corpos, e para que as pessoas saibam. E assim, a gente... É engraçado porque os professores que começam com o programa de doação, eles falam, ai, nossa, né, vou fazer um programa, ninguém vai querer, né? E assim, a gente se surpreende, porque a partir do momento que a pessoa sabe da possibilidade, muita gente acaba aí escolhendo esse caminho para o seu final de vida ou início de morte. Aproveitar que a gente está numa casa de leis, doutora, a senhora falou da legislação, né, de 2002, então tem 22 anos aí. Ela precisa ser adequada ou ela ainda está contente? Então, ela está contente porque o que a lei fala? A lei ela é federal, né, e a lei fala, olha... existe a possibilidade de doação em vida voluntária,
E aí, o que acontece? Os estados e os municípios, eles acabam se adequando a essa lei. Tá. Então, assim, ela está completamente atualizada, não existe nenhuma necessidade aí de uma atualização. A gente percebe que a senhora fala com muita paixão desse eu trabalho, adoro o que eu faço. A senhora fala com muita paixão mesmo. Pessoalmente, como que a senhora vê esse gesto da pessoa que faz a doação de corpos? Eu vejo como o gesto mais lindo que existe. Por quê? Né? A doação de órgãos, por exemplo, a pessoa, às vezes, a família, né? Eu digo, porque a pessoa, né, não vai ter os frutos disso. Mas a família entende, olha, eu doei o órgão e alguém vai sobreviver com aquele órgão, né? Agora, a doação de corpo, o que acontece? A gente vai, na verdade, ter uma ajuda, né? Um benefício que vem do estudo dos alunos para salvar vidas. Então, assim, não é um benefício direto, como é a doação de órgão. Olha, aquela pessoa sobreviveu por conta do órgão, né? Não, aí a pessoa vai doar o corpo e a gente tem também estudos dizendo que um corpo, ele às vezes forma mais de 2.500 profissionais. Então, assim, você imagina esses 2.500 profissionais saindo para assistência à saúde de alguém. Então, isso acaba tendo aí, talvez, números muito maiores do que a própria doação de órgãos. Entendi a diferença. A doação de órgãos é uma coisa tete a tete ali, né? Você ajudou embora alguém, você não saiba quem é, né? Exato. Mas você sabe que alguém especificamente isso. ali foi beneficiado. E para a família isso é muito confortante. Sim, porque a família fala, poxa, né? Nossa Senhora, o coração... Tem um coração batendo ali porque a gente fez essa doação. Isso. Mas a doação de corpos a gente pode olhar como uma coisa mais ampla, né? Isso. A gente está cooperando para a ciência. Isso. Para o trabalho continuar. Isso. Né? É isso. A senhora escreveu um livro sobre esse tema? Então, eu escrevi um livro sobre... o livro chama-se 365 Curiosidades Anatômicas. E eu escrevi com professores colaboradores, né? Então, a ideia é ler uma curiosidade por dia. E, assim, a gente tem muitas curiosidades na anatomia, né? Então, assim, é um livro que não é para o pessoal da área somente da saúde, né? É um livro que é para todo mundo, são curiosidades. E esse mundo da anatomia é um mundo muito fascinante, né? Porque imagina que é um mundo que começou muito antes de Cristo, né? Então essa curiosidade pelo corpo, não só o corpo humano, né? Mas pelo corpo animal, né? Ela vem desde muito cedo. Então, esses estudos, né, eles têm muitas histórias e assim, histórias muito loucas, né, de roubo de corpos na Europa, de pegar a pele humana para fazer capas de livro. Então, tem coisas assim muito absurdas no mundo da anatomia. E que tem gente doida que gosta, né? Que bom, né? Ô, doutora, quem estiver nos assistindo agora, está assistindo neste momento, fala assim, eu tenho interesse. O que ela tem que fazer? Ela pode procurar a universidade? Não, primeira coisa, ela vai falar com a família. Então, assim, a primeira coisa sempre, quando você decide doar o seu corpo, ou até os órgãos, né? É falar com a família. Então, por quê? Porque mesmo que aconteça e você não fez o cadastro num programa de doação, seja ele qual for, a família pode fazer isso. Então, se a família souber que você é um doador de órgãos ou de corpo, a família pode fazer isso depois. Mas agora não, eu quero fazer, eu quero deixar registrado. Então, é procurar um programa de doação, né? Nós temos vários, não é só o meu. Então, entra lá no site do programa de doação de corpo, puxa esses documentos, né? E faz o cadastro desses documentos no cartório e manda pra gente. E aí você pode mandar tanto pessoalmente, lá até a Barão de Mauá, né? E tá passando aí novamente o caminho. Então você pode ir até lá, ou então você pode entrar em contato conosco, né? Nós temos o telefone, nós temos e-mail, nós temos um 0800 e a gente pode, às vezes, né, para algumas pessoas é difícil ter acesso a essa tecnologia, né? Baixar esses documentos. Então, se a pessoa realmente ela tiver interesse,
ela entra em contato conosco e a gente pode até mandar esses documentos já prontos e impressos para a casa da pessoa via correio. Tá certo, doutora. Alguma coisa a senhora gostaria de acrescentar que a gente não falou por aqui? Olha, eu acho que nós já falamos bastante, bem, né? Falamos bem, tá tudo certo para mim. Eu tô com o folheto aqui do programa, né? Uhum. Tem uma frase bastante interessante que vai, né, de acordo com isso que a gente está falando, que é: faça a diferença para a ciência, faça o bem para a humanidade. Doutora, muito obrigado, viu? Foi um prazer recebê-la novamente. O prazer foi meu. Muito obrigada. Quero agradecer também a Isabela Capuzzo, que roteirou esse programa pra gente aqui, uma colega de trabalho minha aqui, jornalista também. Obrigado por tudo. E a você que esteve conosco também, nossa gratidão sempre. Continue na nossa programação, acompanhe nossos vídeos. É um prazer estar com você. Um grande abraço.